para evitar uma ação da PM na comunidade. O engenheiro pegou um retorno e entrou por engano na favela, que fica próxima do acesso ao Aeroporto Internacional do Rio. Gil foi baleado na cabeça e está internado em estado grave. Crime ao vivo diante de tantas imagens de latrocínio, roubo seguido de morte. Há quem se sinta feliz em apenas ser assaltado. Imagens de agressões e mortes se tornaram comuns nos meios de comunicação. Sempre surge um caso novo. Hoje, as atenções se voltaram para as mortes do dono de uma pizzaria e do sobrinho dele, durante um assalto na zona norte de São Paulo. Reginaldo Marcelo Visani, de 51 anos, e Felipe Visani, de 19 anos, foram baleados a queima-roupa. Os assaltantes fugiram. Marcela foi assaltada em plena luz do dia. Depois disso, só consegue se sentir segura trancada em casa. Alguns restaurantes do bairro onde ela mora já sofreram arrastões. Na semana passada, um homem foi morto em frente à escola em que trabalhava depois de sacar R$3 mil em um banco. Marcela está traumatizada. Cria uma barreira entre as pessoas, a gente não pode confiar em mais ninguém. A brutalidade das cenas lembra a ficção. Isso pode confundir o ser humano e banalizar a violência. E diante desse quadro, a mídia também é questionada. Até onde você vai simplesmente relatar aquela história ou simplesmente explorar em nome de uma grande audiência? Este psicólogo e psicoterapeuta considera que a mudança no comportamento dos próprios criminosos explica a alta do latrocínio, roubo seguido de morte. A maioria dessas agressões não acontece para o indivíduo comprar comida para os seus filhos. Isso não é mais assim, quer dizer, é para comprar um tênis ou um celular da última moda, né? Mesmo quem já foi assaltado, acha motivos para comemorar. Ainda bem que eu não tive nenhum problema de agressão efetiva, ainda bem que eu não me machuquei e acha que saiu no lucro. A impunidade alimenta esses crimes, não tem jeito. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: quanto que os meios de comunicação poderiam fazer diferente, se é que há algum estímulo ou uma banalização do que está acontecendo lá fora? Eu acho que a impunidade tem sido um dos fatores que estimula a criminalidade. Mas não só de impunidade vive a justiça brasileira. Há condenações, até condenações severas a crimes que são praticados. Só que a imprensa, talvez pelo sensacionalismo de uma morte provocada de forma fogo, violência, tiro na cabeça, divulga com muito mais a saciedade, divulga com muito mais entusiasmo jornalístico essas notícias, sem dizer depois que esse cidadão foi preso, condenado e cumpre pena. Quando o preso e condenado for melhor, diz, olha, ele vai sair em seguida, porque são só 3 anos. Então, essa divulgação excessiva da impunidade, a meu ver, leva a estimular outras pessoas que têm tendência a delinquir e que não sentem o peso de ameaça contida na lei para evitar a delinquência. Vila, você vê assim também? Eu acho que são duas coisas. Eu acho que, de um lado, quer dizer, tem essas questões mesmo com o Código Penal, que está sendo reformado e parou a discussão, inclusive no final do ano passado, era para ser retomada esse ano no Congresso Nacional, que é vital essa discussão do Código Penal, vídeo que está acontecendo em todas as regiões do Brasil e tal. Eu acho que essa é e a questão do funcionamento moroso da justiça. Mas a questão central agora é a questão dos meios de comunicação, como você colocou. Eu acho que os programas policiais, por exemplo, que passam na televisão, eles estimulam a violência. E eles, inclusive, exportam a violência de São Paulo, por exemplo, caso o programa é daqui, para outros estados do Brasil. Eu lembro, andando pelo Nordeste, as pessoas falavam, esses crimes não aconteciam para cá, mas está passando o programa X ou Y, que são aquelas figuras muito conhecidas, que é uma espécie de universidade do crime, estimulando, olha, se faz isso, se faz aquilo, e aquele menor ou aquele rapaz lá, que já é maior de idade e tal, que antes fazia pequenos roubos, agora ele não vai lá e mata, faz a maior barbaridade. Há uma banalidade do mal na sociedade, e a gente não sabe responder. A nossa resposta qual é? Igual da moça, se trancar, ou como eu li hoje, é o kit assalto. O kit assalto é você não andar mais de relógio, você mostrar um celular mais barato para entregar o celular, alguns não esquecer de ter dinheiro na carteira, porque tem pessoas que foram incendiadas porque não tinham dinheiro na carteira. Em suma, nós estamos vivendo uma sociedade que perdeu a questão dos valores éticos, eu lembro morais. Até nós três aqui numa segunda-feira que tinha uma notícia de um crime que aconteceu
numa lanchonete e tinha a imagem que matava o menino a queima-roupa. Aí acabou aqui o jornal, não sei o que, eu estava indo para casa e falei, nossa, a gente, assim, a nossa capacidade, como se a nossa capacidade de se indignar tivesse meio ficado anestesiada, porque a gente nem falou, nós partimos para falar da Síria, nem lembro o que era. Sim. Que é um pouco isso também. Mas, Paulo, rapidamente, eu acho que é preciso que a sociedade brasileira, é uma necessidade que ela reestruture a sua forma de conduzir a segurança pública no país. Esses esquemas de polícia militar e essas unidades de polícia militar espalhadas pelo país, sob comandos militares, podia dar espaço a uma polícia mais local, subordinados ao poder público municipal, como existe nos Estados Unidos. Podia haver uma modificação onde o Ministério Público tivesse um papel importante nesse processo. Nós teríamos que ter uma polícia civil aparelhada para que pudesse responder à demanda, ao aumento da criminalidade. Ou seja, se não mexer no aparelho de segurança do país, uma integração das polícias. Eu vejo agora o ministro da Justiça dizendo, olha, eu estou respondendo ao governador que disse que o crime em São Paulo é porque nas fronteiras passa o contrabando. Então, tem que haver um entrosamento das polícias. Agora, o Emilson aqui no Twitter, ele estava dizendo assim que a mídia não dá espaço para a população, para o povo, que poderia optar também sobre, acho que sobre caminhos, eu imagino que é o que ele quer dizer aqui. Na hora da eleição, agora, por exemplo, ele escolher... É isso que eu ia te perguntar. Aí chega as eleições. Por exemplo, o ano que vem vão ter eleições. Deputado federal, senador. A importância, essas leis passam pelo Congresso Nacional. Então, muitas vezes, a grande questão que se coloca é que se escolhe qualquer um. Por exemplo, aqui, quem está assistindo... E nem se lembra, quem votou. Quem está assistindo em São Paulo, porque esse jornal é assistido no Brasil inteiro, mas quem está em São Paulo, no meio dessa nossa propaganda aqui do jornal, apareceu o senhor Paulo Maluf. O senhor Paulo Maluf é procurado em 100 países com ordem de prisão. Ele não pode sair do Brasil. E ele aparece na propaganda aqui, nos falando uma mentira, porque ele é um mentiroso, além de ter cometido crimes, e foi condenado, inclusive, por isso, ele aparece dizendo o seguinte, na minha época eu tinha rota na rua, não havia crimes. Se tivesse justiça e não tivesse impunidade, o Paulo Maluf estaria preso nesse momento. Agora, o Paulo Maluf estimula o menor a assassinar, estimula qualquer um. Se o Paulo Maluf está solto, tem mandado de prisão internacional contra ele, por que eu vou ter medo da lei? E aí o João Campos fala isso, não adianta o Código Penal se a polícia só prende 3% dos assassinos. Exatamente. Dos assassinos. E quando há mensaleiros, há Paulo Maluf, há desvio dos recursos públicos, prefeitura, governos estaduais, presidência da República, essa que é a grande questão. Porque, no fundo, não é fazer um discurso populista, mas a prisão, quando você passa no cadeião de Pinheiros, ou nos vários cadeiões, as famílias acampam ali. Só tem família de pobre. Eu não vejo nenhum carro importado parado ali, mas só família de pessoas pobres. Ou seja, há um caráter classista na justiça brasileira. Mas voltando ao que disse o Emilson Nunes aqui, a única ferramenta que a gente tem na mão é a eleição. Eleição, claro. E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2013.